Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa. Vamos falar aí dos temas do Parlamento Paulista nesse tempo de pandemia, de sessões online. Hoje eu converso com o deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, do Partido dos Trabalhadores. Vamos começar falando de um projeto de lei que ele protocolou recentemente aqui na casa, o projeto 426 de 2020, que visa ceder notebooks, internet rápida para alunos e professores da rede pública estadual. Deputado, seja bem-vindo, vamos conversar sobre esse projeto. Saudar Guga Mendonça, saudar todos os telespectadores da TV Alesp, né? E esse momento de pandemia, né, entre tantas crises, a questão da educação é uma questão que, assim, não houve enfrentamento ainda. Os nossos alunos, né, o governo do estado resolveu fazer aula, ensino à distância, EAD, né, e sendo que os nossos alunos, na sua quase totalidade, alunos da rede pública estadual, não têm qualquer equipamento em casa para que eles pudessem acompanhar, né, não tem acesso à internet, não tem um microcomputador, um tablet, né, um notebook, e, portanto, não conseguem abaixar aquele conteúdo. Quando a mãe tem um celularzinho, né, e o aluno conecta, né, ele conecta, não consegue baixar o conteúdo, a conexão é muito falha, porque quando os pais têm um pacote de internet, na maioria das vezes também não tem. E a realidade, Guga, é que assim, a grande maioria dos nossos alunos da rede pública estadual, eles não estão participando de qualquer tipo de aula. Então, o nosso projeto, ele é autorizativo porque se fizéssemos um impositivo, como é um projeto que gera despesa, ele poderia ser vetado pela inconstitucionalidade. Então, assim, a lógica é que ele possa ser autorizativo, mas que autoriza o governo do estado a contratar emergencialmente, sem licitação, né, o que eles entenderem melhor, e a gente dá uma opção de equipamentos, inclusive, né, a gente inclui vários equipamentos para que o governo possa estar adquirindo e distribuindo aos nossos professores, porque, assim, Guga, pasme você e os nossos, as pessoas que nos assistem, né? Professores também têm dificuldade, também não têm equipamentos portáteis, também não têm nas suas casas, às vezes, um microcomputador. Não podemos esquecer que o salário do professor no estado de São Paulo é um salário muito baixo. Então, assim, para que possam estar ministrando essas aulas e os alunos acompanhando, a gente faz essa propositura de lei, autorizando o governador a adquirir e entregar aos professores e aos alunos, né, equipamentos, inclusive com acesso à internet, banda larga, para que realmente os conteúdos e não caia o período da aula, que possa ser constante, os alunos acompanhar das suas casas. Hoje em dia, menos de 20% dos nossos alunos têm tido condição de acompanhar. Portanto, 80%. Se nós formos analisar até essa demora do governo em tomar essa providência, né, o ano letivo das nossas crianças ele já está prejudicado, né? Então, nós não sabemos quanto tempo dura essa pandemia, nós não sabemos quanto tempo esse isolamento terá que acontecer, né? Então, a ideia nossa é autorizar o governo a tomar essa medida, contratar emergencialmente esses equipamentos e urgentemente entregar na mão dos professores, no corpo discente e no corpo docente, na mão dos alunos também, esses equipamentos, para que a gente possa ter um bom desempenho, e esses equipamentos não são perdidos, isso o aluno vai poder usar para pesquisas e trabalhos, enfim, e até matérias complementares quando a normalidade voltar, né? Então, assim, nós apresentamos agora uma propositura que deve ir para as comissões. Eu quero pedir urgência
devo pedir que isso entre em caráter de urgência, vou buscar as assinaturas de vários companheiras e companheiros para que isso possa ter uma tramitação rápida e que, quiçá, a gente possa aprovar esse projeto e São Paulo tentar restabelecer o tempo perdido. Né? Hoje é fato uma coisa, Guga, e aos nossos telespectadores, é um número muito pequeno dos nossos alunos da rede pública estadual que estão acompanhando as aulas, portanto não está tendo aula nenhuma. Eu já tive com vários professores de várias cidades, né? Tem cidade que menos de 10% dos alunos têm condição de acompanhar. Uma alemã, a mãe tem um celularzinho daqueles pequenininho, tem 3, 4 alunos, e fica com quem? Quem que assiste a aula, quem perde a aula hoje? Né? Então, é isso. O nosso objetivo é que a gente possa, de fato, proporcionar aos nossos alunos, né, que eles possam continuar seu aprendizado, embora o governo do estado já deixou passar aí 120 dias aproximadamente sem aula para a grande maioria dos nossos alunos. Agora, deputado, o senhor falou que vai tentar urgência, o senhor já conversou com alguns colegas deputados, pretende dialogar com o secretário de Educação do Estado, quais que são os passos a partir de agora? Guga, já começamos a pegar as assinaturas para que a gente possa pedir a tramitação em regime de urgência, já pedi uma audiência com o secretário de Educação do Estado para discutir essa temática com ele, né? E, obviamente, essa questão ela esbarra também na questão de prioridade de gastos, né? Sem dúvida alguma, até pela ausência das aulas presenciais, está tendo uma economia muito grande, seja na merenda, que o governador fez a opção de atender uma parcela muito pequena, de 3,5 milhões de estudantes. Hoje o governador só está atendendo 700 mil crianças, ou seja, 2 milhões e 800 mil crianças não estão recebendo a merenda, o quanto isso está sendo economizado, e que esse dinheiro possa ser revertido na compra desses equipamentos, que hoje muitos estados têm, os alunos já têm acesso a esses equipamentos, e o estado de São Paulo não. Né? Então, assim, tenho essa audiência com o secretário, estou pedindo essa audiência, estou aguardando ele nos disponibilizar uma data, mas já foi solicitada, né? E a gente pretende estar discutindo com o secretário essa temática. Depois, para tentar agilizar, vamos tentar uma audiência também com o vice-governador, com o Rodrigo Garcia, ver se a gente consegue colocar essa temática como prioridade no governo do estado de São Paulo. Agora, deputado, dentro disso, né, no Plano São Paulo prevê aí a retomada das aulas, né, provavelmente a partir do início de setembro, desde que, né, a cidade esteja consolidada na fase amarela, e a realidade que nós temos na maioria do estado de São Paulo, tirando a capital paulista e algumas cidades aí do ABC, por exemplo, que é o seu reduto eleitoral, estão no vermelho ainda. E provavelmente não se tenha, né, uma esperança aí de uma retomada das aulas, talvez nem esse ano, já que, para controlar a epidemia, já ficou bem claro que é com a vacinação, né? E os testes de vacina ainda estão sendo feitos. Quer dizer, não existe uma boa perspectiva, né, deputado? Vendo mais ainda que é uma população entre alunos de escola particular e escola pública de 13 milhões de pessoas, incluindo professores e estudantes universitários. Quer dizer, é muita gente aí envolvida, né, deputado? Então, Guga, é importante que o nosso telespectador entenda esse processo. Hoje, muitos lugares estão no vermelho e outros já foram flexibilizados. De forma inconsequente, de forma eleitoreira, pressão do comércio em cima dos prefeitos, e o prefeito resolveu abandonar a ciência, porque a ciência diz o seguinte: você só pode começar a flexibilizar depois de 14 dias que os casos venham diminuindo. Ou seja, os casos não podem estar ascendentes, e nem estáveis, eles têm que estar diminuindo,
E a partir do 14º dia, que ele vem diminuindo gradativamente, você pode dizer o seguinte: está controlada a epidemia e, portanto, nós podemos iniciar a flexibilização. O Estado de São Paulo, sobretudo os grandes centros, o governador cedeu à pressão dos prefeitos, que estão preocupados única e exclusivamente com as suas reeleições. A vida dos cidadãos está legada à 5ª, 6ª posição. Primeiro vem a reeleição deles, a relação política com a classe empresarial, e aí depois vem o povo. E aí o que acontece? São Paulo, de uma forma criminosa e genocida, resolveu abrir, o ABC, São Bernardo do Campo, de uma forma genocida, Santo André, os casos estão subindo e muita contaminação depois dessa abertura, desse início de flexibilização e um aumento, inclusive, de mortos. Anteontem, o ABC bateu o recorde de mortos num único dia, graças a essa medida do governador e dos prefeitos aliados dele, do PSDB e partidos aliados. Um crime, verdadeiro crime, nós denunciamos, inclusive, isso ao Ministério Público. E quanto à volta às aulas em setembro, eu vou ser muito honesto para você, Guga, se eu tivesse um filho em idade escolar, ele não voltaria, não voltaria. Por quê? Porque nós aprendemos que uma forma de você controlar esse vírus é através do isolamento social. Tá? Voltar à escola é dizer o seguinte: vamos voltar. As pessoas, ainda mais crianças, Guga, elas se tocam, elas não respeitam, os adultos não respeitam o distanciamento. Você vê as filas, que às vezes a gente tem que sair às ruas, vê as filas na porta de banco, na porta das lotéricas e tal, é uma pessoa em cima do outro, nos ônibus, você vê todo mundo apinhocado, ou seja, o Estado de São Paulo tem prevaricado isso, e eu não tenho dúvida, Guga, que infelizmente aquilo que poderia ser regular, nós poderíamos estar reabrindo tudo com muita segurança hoje, pela inconsequência e desídia desses governantes, nós estamos perdendo cada vez mais vidas. O Estado de São Paulo ela tem mais mortes, o Estado tem mais mortes e contaminados que muitos países grandes no mundo. Culpa do quê? Do nosso governador e dos nossos prefeitos. Essa volta às aulas, eu duvido que ela vá se dar. Por quê, Guga? Primeiro, pela falta de um controle, o governador não está fazendo testagem em massa, até para isolar. Por que você faz o teste em massa? Você testou, o Luiz Fernando está com coronavírus, isola ele, porque senão ele vai contaminar outras pessoas. O Guga isola o Guga, e trate o Guga, tenta salvar essa vida. O que acontece? Hoje o Estado só está tratando os casos quando eles pioram muito, e outra coisa, Guga, é muito mais caro. Não só o valor da vida que nós estamos perdendo, mas o próprio tratamento numa UTI, porque nós estamos permitindo que pessoas cheguem à UTI, quando poderíamos estar tratando, detectando esses casos no início e já tratando. Então essas pessoas sequer seriam, mas não é essa a opção do governador Dória, dos prefeitos. Aqui o Orlando Morando, eu moro numa cidade, São Bernardo do Campo, que tem um dos maiores índices de morte no nosso estado, é o maior índice de contaminação. Só para você ter uma ideia, no ABC, São Bernardo responde por 40% da contaminação no ABC, só São Bernardo do Campo. E o número de mortos aqui também é extremamente, quase o dobro do segundo lugar, que é Santo André. Números agora recentes, não tem o número de hoje atual, mas nós tínhamos 400 e tantos mortos e Santo André 200 e tantos mortos. Nós temos quase o dobro, de mortos, mas assim, isso porque o Instituto Votorantim ainda disse que São Bernardo era uma das cidades mais preparadas para fazer o enfrentamento. Isto porque a nossa estrutura clínica ela é muito grande, graças ao prefeito antecessor, o ex-prefeito Luiz Marinho, que investiu violentamente na saúde em São Bernardo, mas assim, as respostas e a falta de controle, de fiscalização aqui na cidade tem jogado esses números muito altos. E, portanto, Guga, assim, resta claro,
que nós até poderíamos retornar se o governador estivesse levando a sério, com medidas sérias, com medidas embasadas na ciência e não na pressão eleitoral e nem empresarial. Né? São Paulo está cedendo, o governador está cedendo, os prefeitos estão cedendo. A pressão empresarial e a pressão eleitoral, reabrindo antes da hora, os casos só tendem a aumentar e aí nós não retomaremos isso em setembro. Por isso também é um dos motivos que nós apresentamos esse projeto, porque nós precisamos rapidamente atender. E como é que vai ficar? Né? Quantas essa vacina, ela iniciou os testes, está iniciando, ela não se provou ainda eficiente para humanos, né, na prevenção desse vírus. Isso leva um certo tempo, né? Vacinas, quando assim são muito rápidas, né, isso demora aproximadamente 2 anos. Né? E até lá nossas crianças vão ficar sem serem educados. Como é que faz isso? Então, esse é o motivo da nossa propositura e vamos aguardar que a gente possa ter êxito e que a educação possa ser tida às nossas crianças. Agora, deputado, dentro desse assunto educação, vamos analisar um outro cenário, né, que é das instituições particulares, muitas pequenas, né, que dependiam da mensalidade, e com a crise sofrem com a inadimplência. Algumas grandes já anunciaram demissões. Existem pesquisas aí que cerca de 20% a 30% dos estabelecimentos pequenos podem simplesmente fechar no país. Eu queria que o senhor analisasse essa situação e, de repente, qual que é a saída para tudo isso? Ô, Guga, é importante a gente salientar que essa pandemia ela trouxe grandes problemas, inclusive um dos grandes crises é a crise econômica, é a crise do isolamento, do necessário isolamento, né? E aí o que acontece? Acontece que o governo do Estado de São Paulo ele não encarou esse problema. Né? Nenhuma medida para as universidades, para as escolas. Vou dar um exemplo. Que medida, Fernando? Olha, uma linha de crédito aberta a eles com juros subsidiários, um juro zero, né? Para que possamos cuidar desse problema, né? Mas não está nenhuma medida está sendo, né? E aí o resultado vai ser muito pior, o resultado, a tendência é o que está ruim piorar e muito, né? Piorar e muito. Então, assim, nós estamos muito preocupados, escolas fechando, os alunos estão tendo que ficar em casa, os pais desempregados, e aí? E aí é que você conta com a ajuda, o auxílio governamental, né? Mas não são as escolas, Guga, toda a cadeia produtiva, ela está sentindo uma grande ausência dos governos. O governo federal ajudando em absolutamente nada, o governo estadual faz de conta que o problema não é com ele, e as prefeituras, sequer isenção de IPTU, de ISS, de taxa de licença de localização, de outros tributos ou qualquer facilitação, ou até mesmo, quando é o caso, né, municípios ricos podem abrir uma linha de crédito, esquece, nenhuma medida. O que vai acontecer, Guga? Muitas escolas vão fechar, mas muitos bares vão fechar, muitos restaurantes vão fechar, né? Enfim, isso é uma tragédia anunciada, sem perspectiva de melhora, né, por conta da omissão dos nossos governantes, sobretudo, né, o governador Dória, e aí Bolsonaro, companhia limitada, né, e os prefeitos também, que têm a responsabilidade, poderiam estar tomando medidas para mitigar essa crise, mas, assim, nenhuma medida é conhecida de nenhum âmbito governamental. Né? Então, Guga, eu estou muito preocupado, assim como você e todos, né, com essa situação, porque realmente
está muito complicado. Agora, deputado, diante do cenário, né? O Brasil já é recordista de mortes, está na segunda posição, só perde aí para os Estados Unidos, como no número de casos, né? Na sua perspectiva, como sair dessa situação diante do cenário que temos, né? Olha, Guga, nós precisaríamos de governo, não tem outra medida, né? Infelizmente, até o presidente está contaminado, né? Brincou, prevaricou, andava sem máscara, dizia que isso aí era um resfriadinho, está, testou positivo. Eu oro a Deus que possa perdoá-lo e conceder a cura ao presidente da República. Mas, assim, nós precisaríamos de um controle maior, de ter essa crise no nosso país. O mundo inteiro tem dito o seguinte: o Brasil brincou, né? Sobretudo o presidente da República brincou. E, assim, como sair disso? Nós precisamos efetivamente, talvez, dizer o seguinte: olha, chega de brincar e vamos começar a trabalhar. Alguém precisa liderar, cada um puxando para um lado, os prefeitos brincando com a vida do povo, o governador brincando, o presidente brincando, e o resultado é o seguinte: somos recorde, como você mesmo disse, de mortos. Só perdemos para os Estados Unidos, onde o presidente de lá também adotou a mesma postura. Então, assim, Guga, é um momento muito crítico, muito ruim, mas eu torço para que a gente possa superar essa situação, que o juízo possa ser restabelecido, né, e a gente possamos voltar aí a sorrir e termos uma vida minimamente normal, sem essas quebradeiras para todo lado. Em resumo, Guga, essa a nossa expectativa. Deputado, para finalizar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que o senhor comentasse: a Assembleia Legislativa trabalhando a todo vapor de forma online, temos comissões aí se reunindo todos os dias, temos também CPIs, né, que já estão em reunião, já estão ativas aí todas as semanas. Eu quero que o senhor faça um balanço aí do que o senhor espera aí para os próximos dias e para os próximos meses em relação à Assembleia Legislativa. Olha, Guga, nós temos, de fato, como você disse, atuado de uma forma muito intensa, organizando leis, tentando interferir nas omissões do governador. Nós temos realmente trabalhado para fazer a nossa parte. É fato que a Assembleia produziu muita coisa. Nós temos um projeto que ele é de autoria dos 94 deputados, mas até agora o governador ainda não sancionou ou até vetou. Faz mais de 20 dias o projeto está na mão do governador. Nós estamos aguardando ver se o governador vai tomar as providências, vai começar a governar o nosso estado para que a gente possa fazer esse enfrentamento. São projetos que ajudam a mitigar economicamente, socialmente, né, e inclusive a nível de saúde, né? Então, estamos ainda aguardando, vamos ver se o governador sanciona esse projeto quanto antes, para que a gente possa, de fato, fazer o verdadeiro enfrentamento a esse coronavírus. Deputado Luiz Fernando, eu quero agradecer a sua participação nesse Conexão Legislativa. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, a honra de estar com você, um grande abraço ao Guga e aos nossos telespectadores da TV Assembleia. Este foi o deputado Luiz Fernando Teixeira e este foi o programa Conexão Legislativa de hoje. Falamos aí do projeto de lei de iniciativa do deputado aí que visa ceder computadores portáteis e internet de banda larga para os estudantes e professores da rede pública estadual. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!